Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Estamos mais uma vez nesta tarefa de divulgação do Evangelho à distância, esse alimento espiritual que tanto nos auxilia no entendimento das coisas que devemos caminhar, o modo que devemos conduzir a nossa existência, sempre pautado no Evangelho de Jesus. Mas antes de iniciarmos os estudos dessa semana, vamos iniciar com a prece. Primeiramente, agradecemos a Deus, o nosso Pai da vida, por tudo que temos e tudo que somos. Mentalizemos a presença de Jesus em nossos lares e com essa confiança vamos procurar sentir as vibrações amorosas a nos envolver. Vamos abrindo os nossos corações e rogando a Ele que nos ampare, nos dê sustentação necessária para continuarmos na nossa caminhada com segurança, com coragem, com bom ânimo, para que possamos superar os desafios, os enfrentamentos e as adversidades. Pois só assim, com essa companhia e nessa confiança amorosa de Jesus, vamos nos guiando por uma rota mais tranquila, uma rota mais assertiva. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, nessa semana, nós vamos iniciar o capítulo número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema central é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então vamos entender primeiramente o que é ser misericordioso. O que será que o Evangelho nos está nos mostrando com essa questão de ser misericordioso? Então, misericordioso é aquele que tem compaixão no coração, é aquele que tem a capacidade de sentir o que o outro sente, aproximar os seus sentimentos do sentimento de alguém, se colocar no lugar do outro, como Jesus sempre nos direciona, se colocar no lugar do outro, ser solidário com as pessoas, ter capacidade de perdoar, ser clemente ou indulgente. Então, esse seria o significado dessa questão do ser misericordioso. E o tema inicial, do item número 1 ao número 4, que iremos estudar nessa semana, ele vem falando sobre o perdoar para que Deus vos perdoe. Então, olha a condição e olha a responsabilidade que nós temos para desenvolver o amor, para vivenciar aqui, na nossa caminhada no mundo material, desenvolver esse amor e vivenciar esse amor que Deus espera de nós. Perdoar, para que Deus também tenha misericórdia de nós. E ele inicia aqui,
com São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, nessa fala, nessa passagem de Mateus, já fica claro, do que nós teremos que vivenciar aqui na nossa condição de transformação, de evolução enquanto espírito, ter misericórdia do próximo, olhar para o próximo, entender as dificuldades que esse próximo carrega. E assim, enquanto caminhamos perdoando, também seremos dignos de misericórdia do nosso Pai da vida. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Aqui também nessa passagem, no capítulo número 6, versículos de 14 a 15. E ainda temos mais, nessa questão de como que será esse perdão. Se o vosso irmão pecou contra vós, ide e lhe exibi a falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho um irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Isso também está em Mateus capítulo 18, versículos de 15, 21 e 22. Então aqui Jesus também orienta, e responde uma pergunta de Pedro. Então, infinitas vezes devemos perdoar, infinitamente, aquele que nos ofende, nos ataca, nos agride. Essa é a condição, porque todas as vezes que fazemos esse exercício dessa elevação, também seremos perdoados. Então vamos refletir, sobre o Evangelho dessa semana. Então, primeiro, como que nós podemos perdoar se ainda somos tão orgulhosos? Se sempre achamos que nós estamos certos, eu sempre estou com a razão das coisas, como que nós vamos perdoar? Nós teremos que desenvolver a brandura, ser pacífico, ser tranquilo. E será que nós estamos caminhando, desenvolvendo essas virtudes, essa capacidade comportamental de ser brando, pacífico, amoroso, misericordioso? Porque nós só vamos conseguir perdoar à medida que vamos desenvolvendo essas virtudes. É um trabalho intenso que deveremos fazer dentro de nós, é um trabalho de busca evolutiva, Enquanto falamos da evolução espiritual, dessa busca que nós temos dessa melhora interior, através da nossa reforma íntima. Então, enquanto nós só estivermos vivendo as coisas do mundo material, enquanto nós estivermos só preocupados com o meu, com o que me pertence,
com as coisas que a gente pode ganhar, que a gente pode lucrar, né? Nós não vamos conseguir perdoar, porque nós vamos estar sempre apontando para o outro, aquele, né, que pecou contra mim, né? Então nós vamos usar sempre essa condição do orgulho, do egoísmo, né? O que tiraram de mim? Por que estão levando vantagem de mim? Né? Por que estão me prejudicando? E a gente sempre vai se colocar nessa posição de ofendido, né? De que nós fomos prejudicados, que alguém fez um mal contra nós, né? Que prevalece só os meus interesses, né? Nós sempre levando a situação, olhando sempre pelo nosso lado, e aí a gente nunca vai conseguir enxergar o outro. Nós nunca teremos misericórdia do outro. Então nós não vamos nunca nos colocar no lugar do outro, para ter essa compaixão, essa clemência, né, essa brandura em relação à condição que o outro ainda apresenta. Porque essa compreensão do outro, né, a gente só consegue ter essa compreensão do outro quando a gente consegue desenvolver a brandura, a bondade, né? E se a gente não tem essas virtudes trabalhadas dentro de nós, né? Quebrando esse orgulho, quebrando esse egoísmo, quebrando os nossos interesses pessoais, a gente nunca vai olhar para o outro. Então nós não teremos essa misericórdia com o outro e automaticamente nós não perdoaremos, né? E ele diz aqui, né? A misericórdia é o complemento da doçura. Então, aqueles que desenvolvem a doçura, a brandura, aquele que é pacífico, ele já traz essa questão de ser misericordioso. Ele já consegue se colocar no lugar do outro. Porque aquele que não é misericordioso, ele não sabe ser brando e nem pacífico. E ela consiste no esquecimento e no perdão. Então, a misericórdia, ela traz consigo essas características, né, do esquecimento e do perdão, das ofensas. O ódio e o rancor, né, denotam, né, então traduz ainda uma alma sem elevação, sem grandeza. É aquele que ainda não conquistou, né, essas virtudes da bondade, da brandura, da doçura, né, que está acima dos insultos que lhe pode ser dirigido. Então, aquilo que falamos, né, quando a gente não se coloca no entendimento do outro, a gente não identifica que aquele outro pode estar passando por alguma dificuldade, por algum momento de perturbação, porque nós nos julgamos sempre melhores que o outro. Nós não conseguimos nos colocar na posição de que o outro também sofre, que a vida do outro também é difícil, que nós também pecamos, que nós também erramos. E aí, nessa questão, quando a gente não se coloca no lugar do outro, a gente não consegue perdoar. Então, a gente guarda, né, sentimentos de ódio, de rancor em nossos corações quando recebemos algum insulto. Então, o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que está acima dos insultos que lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa
de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel, né? Então, quando a gente guarda esse ódio, rancor, né, nós estamos sempre naquela condição ansiosa, né, e o nosso coração ele está cheio de fel, de amargura, de mágoa. E a outra, ela é cheia de calma, de manseitude e de caridade. Então, quando temos misericórdia, né, nós trazemos junto com essas virtudes a caridade, a manseitude, a calma. Então, olha a diferença dos sentimentos e tudo que aquilo arrasta e irradia para junto de nós. Então, quando nós não conseguimos desenvolver, né, essa brandura, essa bondade, nós não teremos esses sentimentos, né, em relação à dificuldade do outro. A gente não consegue enxergar, né, que o outro também tem. Estamos aqui, né, no mundo de provas e expiações, passando por muitos desafios. Então a gente não entende que aquele outro também está passando por desafios, né, por dificuldades, por superação. E muitas vezes nós nos sentimos ofendidos e às vezes a pessoa ela nem percebeu que nos ofendeu. Então o ódio e o rancor, eles denotam nessa condição da alma que ainda não atingiu um patamar de evolução. E muitas vezes nós fazemos isso de forma velada, né? Ficamos com raiva, com ódio, nós ficamos irritados, bravos, né? Por coisas que muitas vezes estão ali debaixo do nosso teto, né? Na nossa família, com os nossos amigos, alguma situação, algum desentendimento que passamos e guardamos dentro de nós de forma velada, né, uma mágoa, um ressentimento, né, uma dificuldade que carregamos em relação a alguma situação de pessoas muito queridas, muito próximas, né, e vamos ali remoendo aquela situação, arrastando para junto de nós e somatizando, né, e criando uma vibração muito difícil em torno de nós. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de sentimento, né, sinaliza que eu preciso fazer uma transformação, eu preciso entender que eu tenho uma dificuldade em relação a isso. Então, toda vez que sinalizar esse sentimento de dificuldade que eu trago em relação ao outro, de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, é um sinalizador que eu preciso ali fazer uma tarefa, né, de transformação, de reformar, de reparar, né, aquela condição dentro de mim para que eu possa transformar esses sentimentos em sentimentos mais nobres, né, em sentimentos de valia para a nossa qualidade de espíritos, né, em evolução. Então, se eu não perdoo, como eu almejo ser perdoado, né? Quando eu não perdoo, eu não estou fazendo mal para o outro, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Então, o perdão é a nossa libertação e não tem nada a ver com o próximo. Quando eu perdoo, sou eu que me liberto daquela condição pesada que eu carrego em mim em relação aos meus sentimentos. Então, o perdão, né, ele é terapêutico, ele apazigua, ele reconforta, ele nos conduz, né, para emanações de vibrações muito mais elevadas. Então, quando a gente perdoa, quem ganha somos nós. O perdão, ele tem a ver conosco, com a nossa condição,
de entender, né, o que eu carrego em mim e como eu trabalho esse sentimento dentro de mim, sabendo que todos nós somos pecadores, né? Então, às vezes também nós somos perdoados e nem sabemos. É porque para chegarmos até aqui fomos muito perdoados. A gente nunca para e pensa dessa maneira. A gente sempre se coloca na condição de que nós somos os detentores, né, dos perdões, que só nós perdoamos, né? E que os outros sempre são os pecadores, né? E nós sempre somos os perdoadores, como se nós fôssemos santos. E sabemos que não. Estamos aqui na condição de pecadores e carecemos ser perdoado. E se chegamos aqui, foi porque muitos irmãos, muitos espíritos, né, amorosos, já nos perdoaram. Se nós pensarmos na doutrina que fala, né, da multiplicidade das nossas existências, se hoje carregamos ainda essas dificuldades em perdoar, imaginemos em outras existências o quanto, né, não carecíamos de perdão. Então estamos aqui graças a muitos perdões que já recebemos. E quem sofre, né, é quem não perdoa. Então, quando nós não perdoamos, somos nós que sofremos. É porque esse perdão tem a ver conosco. Então, somos nós que sofremos, porque nós carregamos em nós, né, o amargor, o fel, o ressentimento, a raiva, a tristeza, a angústia. E como que nós iremos, né, chegar no plano espiritual com todos esses sentimentos, né? Quando a gente chegar lá, a gente vai querer estar num lugar bom, né? Nós vamos querer a misericórdia de Deus. Mas como que nós iremos alcançar a misericórdia de Deus se aqui nós não vivenciamos, né, as coisas de Deus em relação ao nosso próximo? Então, se nós construímos aqui a nossa caminhada, a nossa jornada, pautada, né, nesse ressentimento, nessa mágoa, nesse ódio, na vingança, na raiva, como que nós almejamos, né, quando partirmos para o plano espiritual, estarmos numa condição confortável? E como que vamos rogar a Deus a misericórdia pelos nossos perdões, pelos nossos pecados? Como que nós vamos rogar a Deus para que Ele nos perdoe dos nossos equívocos, se enquanto aqui na nossa caminhada nós não vivenciamos o perdão com o próximo? Então esse evangelho, ele nos traz, né, muitos significados, né, em relação aos ensinamentos de Jesus. Toda a trajetória de Jesus é pautada nesse amor, nessa condição que Ele nos traz. Ele mesmo, né, na sua provação, no seu calvário, Ele rogou a Deus para que Deus perdoássemos, para que Deus nos perdoássemos. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então nós estamos sempre aqui amparados por esse amor, né, por esse exemplo de Jesus, né, que perdoou a humanidade. E para encerrar aqui, né, eles falam, nos trazem aqui
né, duas condições para que duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, e ela é generosa. E a segunda, ela poupa com delicadeza, né, o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, né? Então, a segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo impõe ao outro uma condição humilhante. Então, nós podemos perdoar de duas maneiras, né? Uma querendo, né, sobressaltar a nossa soberba, o nosso orgulho, né? Então, a gente se coloca naquela condição de soberba, colocando o outro numa condição humilhante, né? Expondo ele nessa situação e faz com que ele sinta, né, um peso nesse perdão, né, que irrita, né? E o outro é aquele que traduz a benevolência, a misericórdia e que não tem ostentação. Ele perdoa de forma bem discreta, né, e bem delicada, né, não colocando a outra pessoa em constrangimento e nem numa condição de exposição da situação. Então, devemos observar também a maneira que estamos perdoando, se é para exaltar o nosso orgulho, né, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ou se estamos fazendo mesmo a condição de perdoar por misericórdia, né, se colocando no lugar do outro, com toda essa condição de compaixão, né, de ser indulgente para com o próximo. Então, vamos refletir sobre como estamos vivenciando aqui no mundo, né, material, enquanto estamos aqui a caminho, como que estamos desenvolvendo as coisas de Deus. E só para finalizar, eu vou trazer aqui uma mensagem, né, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que vai falar sobre o orar e perdoar. Então, essa condição mesmo que a gente se coloca, né, em oração e perdoando também. Como que se faz essa condição? Então, aqui, né, orar e perdoar. E quando estiveres orando, perdoai, disse Jesus. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar: como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo? A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige que enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados que não se conciliam com um clima favorável à segurança de espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vingativos impedem a afloração da espiritualidade superior. Deus não se ilude, e a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não percebemos as respostas celestes às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana.
competindo-nos o dever de adaptar-nos ao excelsos desígnios. Atenta, pois, às diretrizes que imprimes às suas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Então, a condição, de perdoarmos está atrelada, ao desenvolvimento do amor. Que assim seja, graças a Deus.